O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu a ajuda militar à Ucrânia. A decisão foi anunciada depois de uma reunião entre chefes de defesa, da diplomacia e de assessores de Trump. Um funcionário da Casa Branca afirmou às agências internacionais que o presidente americano está focado na paz e que está pausando e revisando a ajuda para garantir que a medida esteja contribuindo para uma solução. A decisão de suspender o apoio militar aconteceu depois de um desentendimento público entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na sexta-feira passada. Você, inclusive, acompanhou aqui na Record News. Zelensky ainda não se manifestou. A guerra entre Rússia e Ucrânia já dura mais de 3 anos e quem chega para analisar esse momento do conflito é o Ricardo Cabral, que é especialista em estratégia e segurança internacional. Bom dia, Cabral. Seja sempre muito bem-vindo ao Mundo Record News. Cabral, é um momento complicado, né? Todo mundo sabe, a gente aqui fazendo várias análises por mais de 3 anos, a gente sabe da importância americana para essa resistência da Ucrânia. Como que fica agora a situação de defesa, de resistência ucraniana com a retirada da ajuda dos Estados Unidos? Ela fica bem complicada, porque é o seguinte, o que está acontecendo? Nesse momento, o Trump ordenou a suspensão de toda a ajuda, inclusive aquela que já estava a caminho. Por exemplo, tem navios e aviões na Polônia, por exemplo, tem também na Alemanha, mas principalmente na Polônia, que chegaram vários carregamentos e agora foi dado ordem para que eles parassem, suspendessem e não fossem entregues. Também a cooperação na área de inteligência, né, ela foi suspensa. Sem inteligência norte-americana, claro, os ucranianos podem contar com a inteligência fornecida pelos poloneses, pelos alemães, pelos ingleses, mas nunca é a mesma coisa que os americanos. Os americanos forneciam algo em torno de 75% da inteligência que a Ucrânia usava para fazer seus ataques e para se defender. Com relação aos estoques de armamento, que normalmente armamento e munição são estoques baixos lá na Ucrânia, talvez a Ucrânia consiga manter um ritmo, o ritmo atual até o final do inverno. Lembro que, nesse momento, nós estamos lá com a Rasputsia, né? Ela começa assim, se colocar, as temperaturas estão subindo, então o gelo começa, a neve começa a ficar mais fofa, e daqui a pouco aquilo ali vira um lamaçal, o que pode favorecer, neste momento, com menos munição, que os ucranianos consigam manter suas posições. Os ucranianos estão sendo muito valentes, têm sido muito bravos. Nós estamos vendo 3 anos de guerra, a Rússia avançou ali, tirando os 9%, que é a Crimeia, em torno de 20%, 21%, ou seja, em torno de 30% do território ucraniano está sob controle dos russos, o que você, tendo em vista 3 anos de guerra e um exército poderoso como o russo, isso mostra como a Ucrânia está se empenhando e está se saindo relativamente bem. Cabral, inclusive a Ucrânia afirmou que consegue resistir sem esse apoio americano. É natural, a gente imaginar que realmente o país faria essa declaração para realmente marcar uma posição de resistência, Antes da gente falar um pouquinho sobre como a União Europeia vai agir nesse contexto todo, uma vez que os países europeus se sentem ameaçados por um avanço russo, eu gostaria de chamar a atenção sobre a reunião feita por Trump e Zelensky, Alguns especialistas até ventilaram que o Trump seguiria uma cartilha da KGB, ou seja, que essa postura, ele esperava, obviamente, que talvez que o Zelensky assinaria o acordo, mas que ele está seguindo uma cartilha já antiga pró-Rússia. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu acredito que não. Isso aí o pessoal fala muito, porque tem muita torcida, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. E o Trump ele tem um objetivo claro, de construir um caminho para a paz. O caminho para a paz passa por concessões ucranianas, obviamente. Os russos estão ali dominando 30% do território e não vão devolvê-lo. Já até incorporaram esses oblastos à República Russa. Bem, então, com isso, as concessões que os russos, ele pode almejar dos russos seria garantias de segurança,
deu uma certa neutralidade com relação ao governo, não ficar pressionando o governo de Kiev e alguma coisa a restabelecimento das relações bilaterais. Mais do que isso, os ucranianos não vão conseguir, e ainda mais com a previsão que nós temos, né, que provavelmente ocorrerá uma grande ofensiva de verão. Os russos têm ali um número em torno de 200 mil homens sendo preparados para um avanço, provavelmente, na região de Donetsk, né, que eles querem completar. Donetsk está faltando em menos de 30% do território para ser conquistado. Né, eles entraram em Kharkov, né, estão muito próximos a uma cidade importante, que é Kupiansk, que é uma defesa para a maior cidade, que é Kharkov. Eles estão fechando o cerco lá em Kursk, entraram em Sumy, avançaram ali na região, começando a avançar na região de Dnepropetrovsk e na Zaporizhia, ou seja, os russos, se não for feita a paz, os russos vão avançar mais ainda. Pois é, mas neste momento, né, que tipo de negociação ou exigência o Trump faz em relação à Rússia? Eu pergunto pelo seguinte: essa conversa que houve na Casa Branca entre Zelensky e Trump não avançou justamente porque o Zelensky não aceitou ceder terras com minerais raros para os Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam, né, na verdade, o Trump fez essa exigência como forma de compensar todo o apoio que os americanos já cederam à Ucrânia durante esse período todo de guerra, né? Mas a gente lembra aqui também, né, Cabral, que em muitos momentos a Rússia foi colocada como inimiga do povo americano. Então, quais seriam as exigências que estão sendo feitas por Trump em relação à Rússia, uma vez que em relação à Ucrânia a gente já sabe muito bem? Se me permite, primeiro essa paz vai ser feita em detrimento da Ucrânia, para atender os interesses americanos e russos. Porque a geopolítica impõe aos Estados Unidos uma tentativa de afastar a Rússia da China. Então, o acordo com a Ucrânia é apenas um ponto de um largo espectro de outras negociações, inclusive de terras raras, né, explorar em conjunto com empresas russas na Rússia. Então, há todo um outro contexto que deve ser inserido na questão da guerra da Ucrânia, onde a Ucrânia está ali como um peão. Os democratas usaram a Ucrânia como um peão para desgastar a Rússia. Mas, veja bem, a Rússia está crescendo 4,1%. O desemprego está 2,1%. A expectativa da economia é crescer quase 4,5%. Então, a Ucrânia está destruída. O continente europeu talvez cresça 0,8% esse ano. Então, se não for os americanos, os ucranianos vão contar com quem? Se nós formos levar em consideração as palavras do CEO da Rheinmetall, né, diz que os estoques europeus praticamente inexistem. Eles dependem dos americanos para tudo. E aí aventaram. É isso que eu digo, que é tudo em detrimento dos europeus e americanos. Dos ucranianos, para beneficiar os russos. Está sendo negociado, ok, eu suspendi. Aí os europeus estão dizendo, mas se nós comprarmos munição e armamento, ok, eu vendo, sem problemas. Essa é a questão, né? Os Estados Unidos estão ali, eles fomentaram essa guerra. Agora mudou o governo, eles não têm mais interesse em manter a guerra e a Ucrânia e os europeus é que vão pagar a conta. Bom, então pegando esse gancho, tem uma notícia chegando que era a sua análise também, Cabral. A Inglaterra disse que vai liderar os esforços para que a Rússia e a Ucrânia parem com a guerra. No encontro com líderes europeus, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que sem garantias de segurança, qualquer acordo vai ser um fracasso. Olha só. A resposta de Donald Trump às declarações de Zelensky veio em tom de ameaça. A América não vai aguentar isso por muito mais tempo. Esse cara não quer que haja paz enquanto tiver o apoio da América, escreveu Trump. A publicação foi feita depois das afirmações de Zelensky de que o conflito ainda está distante do fim e que ninguém deu os passos necessários até agora.
A declaração do presidente ucraniano aconteceu logo depois do encontro que teve com líderes europeus em Londres neste domingo. O primeiro-ministro britânico foi ao parlamento e anunciou que um plano para garantir a segurança da Ucrânia e pressionar a Rússia está pronto para ser apresentado aos Estados Unidos. A proposta prevê a continuidade da ajuda militar, novas ações contra Moscou e a criação de uma aliança para garantir a paz permanente. Starmer declarou que o Reino Unido pretende liderar os esforços para acabar com a guerra na Ucrânia. O premier britânico disse que a Europa precisa assumir a responsabilidade de garantir a paz no continente e afirmou que o país está pronto para agir, inclusive com ajuda militar, mas admitiu que qualquer acordo dependerá do apoio dos Estados Unidos. Em resposta, o secretário de Estado Marco Rubio agradeceu a iniciativa de Starmer e reafirmou que os Estados Unidos estão prontos para negociar o fim da guerra. O porta-voz do Kremlin disse que os esforços de Washington e Moscou não serão suficientes para alcançar um acordo de paz e acusou Zelensky de querer prolongar a guerra. No campo de batalha, a Rússia mantém os ataques. Na madrugada desta segunda-feira, um drone atingiu um prédio residencial. 8 pessoas ficaram feridas. O governo russo não comentou os ataques. Cabral, volto a contar com a sua análise aqui no jornal. Na sua avaliação, a União Europeia consegue realmente conter esse avanço? Lógico que a gente sabe que é necessário ter um acordo com os Estados Unidos, mas a preocupação dos países europeus é justamente um avanço russo sobre demais países, né? Esse é que é o problema, né? Porque 65% da OTAN é Estados Unidos. O restante, se você pegar o exército, vou dar um exemplo, o exército alemão, 50% dos blindados estão indisponíveis, 30% da aviação de caça. Então, a Alemanha, me perdoe, a Alemanha está nisso. E isso aí é o espelho do que está acontecendo na Europa. Enquanto os americanos estão plenamente operacionais, os europeus deixaram as suas forças degradarem de uma tal maneira que a coisa... Só para você ter uma ideia, os investimentos previstos, né, nos próximos 5 anos, eles remontam a uma cifra absurda de 300 a 350 bilhões de dólares em 5 anos. Um esforço conjunto da União Europeia pelos países europeus. A Alemanha prevê gastar quase 500 bilhões de dólares em 10 anos. Olha só o esforço, é muito dinheiro. Atualmente, eles gastam menos de 2%, exceto a Polônia e o Reino Unido, todo mundo gasta menos de 2% em defesa. Eles devem gastar agora de 3% a 3,5%, segundo o secretário da OTAN, Mark Rutte. Tudo isso, ok, nós temos dinheiro, nós vamos gastar. Mas vamos comprar o material aonde? Eles não conseguem fabricar. A Rheinmetall, que é uma das maiores produtoras de armamento da Europa, ela disse muito claramente, ela só consegue atender as demandas da Ucrânia a partir de 28. Olha, ou seja, daqui a 3 anos. Tem que contar com os americanos. Então, tudo isso depende de como eles vão abordar os Estados Unidos. Nesse momento, né, se especula nos Estados Unidos ainda deixar a OTAN mais frágil para mandar tropas para a Ásia-Pacífico. Então, quer dizer, a situação europeia, desse momento, é de reestruturação da OTAN, da sua própria segurança, repensar a sua relação com a Rússia. Tudo isso está no campo, agora está em campo. E é para ser resolvido urgentemente. Uma pena que a Ucrânia está sendo usada como campo de batalha e ela vai sair completamente destruída, com uma dívida externa impagável, por causa de demandas geopolíticas, por exemplo, dos democratas e determinados grupos europeus. A ajuda, Kelly, assim, a ajuda americana varia, né? De mais de 100 bilhões de dólares. Os números variam de 120 a 170 bilhões. Então, agora está sendo feito um inventário, né,
para saber de quanto foi. Nem os americanos sabem quanto de dinheiro mandaram para a Ucrânia. Está um sorvedouro de dinheiro. Fora o número de pessoas mortas, você vê a destruição das cidades. Olha só como é que está a cidade. Sim. E a liderança europeia é desse jeito, fazendo jantares, fazendo encontros. Mas, de qualquer forma, né, Cabral, no passado, né, como a gente pode acreditar em acordos, se no passado já havia o compromisso, por exemplo, de países como a própria Rússia e os Estados Unidos de proteger a Ucrânia? Olha, grandes potências não respeitam tratados. Desculpa o realismo, mas é isso. Grandes potências não respeitam. Os tratados são feitos por conveniência das grandes potências, e quando eles resolvem que isso não está resolvendo mais, vão lá, rompem o tratado, como fez com relação à invasão da Ucrânia. Isso é muito complicado, porque no caso da Ucrânia, inclusive, o país entregou armas, assuntos que a gente já, inclusive... Tem armas nucleares. Exato, então ficou sem proteção nenhuma e agora os países que se comprometeram a defendê-la no passado simplesmente mudam conforme o vento bate, conforme os interesses, né? Essa é a nossa realidade. Agora, só para a gente fechar, Cabral, eu gostaria da sua análise sobre o posicionamento do governo Trump em relação a baixar a guarda a ataques cibernéticos russos, né? Enfim, a gente... Ontem aqui repercutiu na Record News uma notícia de que, inclusive, a segurança cibernética dos Estados Unidos teria sido ali dado uma aliviada, seria uma espécie de voto de confiança à Rússia. Como que você vê, nesse sentido, inclusive, essa postura do governo americano? Ingenuidade. Isso aí, a Rússia tem interesse. Eles estão, por exemplo, agora, contratando ex-funcionários americanos para justamente descobrir as suas vulnerabilidades. Né? O Trump não acredito que o Trump seja ingênuo a esse ponto de realmente fazer isso. Mas veja, ele pretende tirar a Rússia de perto da China, né, dessa aliança com a China, e está fazendo, ao meu ver, na minha análise, algumas concessões que são temerárias. Mesmo essa negociação com a Rússia, ele já começa concedendo muita coisa. Na verdade, numa negociação, você não começa cedendo. Por exemplo, essa questão do apoio. Você mantém o apoio e conversa com os russos. Olha, enquanto a gente não sentar para conversar, a gente vai ter que continuar apoiando a Ucrânia. Vamos fazer um cessar-fogo aqui. Sim. E agora ele já começa suspendendo a ajuda, ele favorece ao lado agressor, né? E a gente vai seguir acompanhando, né? Porque sempre a gente lembra aqui que vidas estão em jogo, né? Muitos civis já morreram. Cabral, muito obrigada pela análise, viu? Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia, até a próxima. Obrigada mais uma vez.